Bom, nós não combinamos essa sequência de apresentação e os detalhes, mas eu acho que nós temos coincidências e discordâncias muito interessantes que eu acho que teremos bom material para debate na sequência. Eu procurei, na minha apresentação, organizar um quadro institucional e responder a uma pergunta. Esse quadro institucional diz respeito à leitura que hoje temos em termos do papel do município na provisão da segurança pública, e a pergunta diz respeito a como é possível, digamos, inovar e mudar, de alguma forma, o papel que o município desempenha nessa cadeia de serviços, nessa cadeia de ações que tem por objetivo produzir segurança, né? A primeira questão interessante é o seguinte: desde que foi fixada no artigo 144 da Constituição de 1988, esse foi um ponto muito debatido, ou seja, o papel do município até hoje não está pacificado. Eu fiz um levantamento aí, quer dizer, na verdade, um aluno que fez uma tese muito interessante sobre isso, e eu pedi que ele olhasse com bastante atenção esse problema, e ele encontrou 35 propostas de emendas constitucionais de revisão do artigo 144 da Constituição Federal, tá? No período de 95 a 2010. Isso mostra que o papel do município ele não é um ponto, digamos, estabelecido e claro, e há uma demanda, principalmente do movimento dos municípios, dos municipalistas, no sentido de ampliar o papel do município. Boa parte dessas propostas de emenda constitucional tinham por objetivo ampliar essa atuação. E aí eu queria lembrar um debate importante na ciência política sobre a questão da federação e como o federalismo responde a esse problema, no caso especificamente das políticas sociais no Brasil, das políticas de uma maneira geral. Nós temos um problema aí de qual é o poder efetivo de veto do município às iniciativas do Executivo Federal. Então, o que o município pode efetivamente fazer para, digamos, colocar algum tipo de resistência, algum tipo de discussão com o governo federal, no sentido disso não faremos outra coisa. Quer dizer, como é que o município pode efetivamente encontrar um espaço de inovação para desenvolver suas próprias políticas ou, ao contrário, esperamos que o município seja apenas o receptáculo daquilo que é formulado no plano federal. Quer dizer, e é interessante que, embora a Constituição brasileira tenha essa visão muito, digamos, exagerada do papel do município como ente federativo e todo esse debate sobre o que vem a ser exatamente isso, o que a Marta Hetz tem insistido bastante nos trabalhos dela é que, na verdade, o município não consegue desempenhar o seu papel de veto player nesse processo. Quer dizer, ele não consegue se contrapor às ações do Executivo Federal e, basicamente, se adapta àquilo que é formulado, àquilo que vem carimbado com verbas e financiamentos. Então, isso pode ter um aspecto positivo, porque, obviamente, organismos federais têm capacidade de elaboração, de pensar políticas de forma, digamos, bastante sofisticada, com muitos recursos, e o município teria menor capacidade e, portanto, ao seguir políticas federais, como no caso do SUS, do Sistema Único de Saúde, teremos um ganho de qualidade na oferta de serviços, como foi possivelmente o caso do sistema de saúde. O sistema de educação também caminha nesse mesmo trilho, né? Então, o que a gente olha? Quer dizer, de um lado tem esse problema de até que ponto o município consegue vetar as iniciativas, mas vamos olhar agora, inverter o foco, olhar para o município. O que tem acontecido do ponto de vista de baixo para cima, né? Principalmente, houve um movimento interessante. Como todas as políticas públicas no país, o Ricardo Paz de Barros tem aquela imagem da farmácia maluca, né, que o farmacêutico trabalha com a seguinte base: o sujeito entra na farmácia e pergunta: eu queria um remédio para dor de cabeça. Aí o farmacêutico diz: eu tenho esse aqui. O doente pergunta: mas isso funciona? Isso não sei se funciona, mas todo mundo que vem aqui compra esse remédio. Então a política pública no Brasil é um pouco assim, quer dizer, você não sabe se funciona, mas todo mundo que vem aqui gosta desse remédio, então você
pode levar, que deve ser bom. Então, o primeiro remédio que todo mundo comprou, logo que foi oferecido, era criar a guarda municipal. Então, houve um movimento de criação de guardas municipais pelo Brasil em municípios pequenos, que não efetivamente justificava a criação desse tipo de serviço e que aparecem nesses dados, quer dizer, um movimento de diminuição do número de guardas municipais no Brasil, mas um aumento, nota, um aumento muito concentrado, um aumento significativo de guardas, de criação de guardas, naqueles municípios maiores, né? Então, justamente aonde o problema, né, eu acho que a moldura que o Beato mostrou é clara no sentido de que esse problema está muito concentrado, metropolitano, em áreas urbanas e dentro de áreas urbanas, em áreas específicas. Mas, principalmente, é um problema urbano de grandes cidades, de grandes centros, de grandes regiões metropolitanas do Brasil. Quer dizer, veja que a redução do número de guardas é, sobretudo, nos menores municípios, e essa redução global no número de guardas municipais no Brasil ocorre justamente na faixa de municípios menores. E quando a gente olha o efetivo das guardas, o efetivo que tem sido empregado, né, com base na contratação de guardas e criação, mais uma vez, está concentrado nas cidades com mais de 500 mil habitantes, é onde esse crescimento foi mais significativo. Nas outras cidades, nas outras classes de cidades, isso ocorreu em menor escala. Interessante, o município responde a uma situação que parece pressionar, sobretudo, os grandes municípios. O prefeito procura uma alternativa, mesmo em estados onde a polícia militar está muito presente, muito bem organizada, como Minas Gerais e São Paulo, eu acho que são os dois exemplos de uma polícia militar muito capilarizada, muito presente, digamos, nos estados, há uma carência muito grande de serviços de segurança e que o prefeito procura responder com a criação de guarda, com contratação de guardas e colocação desses guardas em campo. E a minha pergunta é o seguinte: bom, e agora? O que essa guarda faz? As tentativas de alterar o artigo 144 foram mal sucedidas. A guarda não consegue ir além de uma força auxiliar, com todos os problemas que esse papel representa em termos da cadeia de provisão da segurança pública. E vamos olhar um pouco para a figura. Quando é que começou essa conversa de municipalização de políticas de segurança? No governo Fernando Henrique Cardoso, isso foi, quer dizer, houve um movimento, eu acho que muito interessante, de criar esses mecanismos por meio do reforço do Plano Nacional de Segurança Pública, foi a primeira iniciativa nesse sentido, e também reforçou a estrutura, digamos, de financiamento para programas dos estados via Ministério da Justiça e também dos municípios. E esse movimento foi muito mais forte durante o governo Lula, né, com o primeiro Plano Nacional de Segurança Pública, a ideia da criação do Sistema Único de Segurança Pública e uma resposta que foi exatamente muito interessante do ponto de vista do legislador, do cara que estava formulando ali essa política, né, de criar regras infraconstitucionais que permitissem, de alguma forma, bypassar o papel reservado ao município. Ou seja, como é que o município poderia desempenhar um papel além daquilo que estava na Constituição por meio de reforço que viria pela qualificação, por investimentos em infraestrutura, capacitação das guardas e, digamos, uma ampliação, um processo de mudança, que eu vou falar um pouco sobre isso. Que tipo de processo de mudança a gente pode classificar que ocorreu nessa área? E que, basicamente, segue uma estratégia de tentar contornar, dado uma estrutura legal definida, contornar essa estrutura e propor pequenas mudanças, pequenas inovações que vão resultar numa grande transformação do papel do município na prática, mas que, do ponto de vista legal, continuam ainda, digamos, toda ela num nível, digamos, abaixo da Constituição e com tentativas sucessivas dos governos federais de criar canais diretos de comunicação e de reforço das políticas locais. Uma parte do problema acontece assim, tem relação com o fato de que, sobretudo no segundo governo Lula, o PRONASSE ele tinha um aspecto normativo muito forte, ele era um programa muito centralizado, né? Quer dizer, o que era necessário para conseguir as verbas do PRONASSE para a execução
das políticas dependia de um acordo com relação ao tipo de política que se queria fazer, né? Basicamente, essa ideia de que era necessária a criação de um gabinete de gestão integrada para que o financiamento pudesse ocorrer, né? Quer dizer, basicamente, eles tinham uma estrutura que acreditava no município como executor, mas centralizava a concepção e a formatação das políticas que poderiam ser executadas. E os recursos eram significativos, esses eram os recursos previstos, né, para o período 2007-2012, era quase 1,4 bi por ano, isso não foi executado dessa forma, mas para vocês terem ideia do que se pretendia, e boa parte desse dinheiro ia, né, tinha como destino também programas municipais, né. E aí eu entro no que eu falei antes sobre modelos de mudança. Quer dizer, quando a gente né, pensa quais são as alternativas, quais são as formas de mudar instituições, quer dizer, essa dupla aí que eu puxei para gosto da tipologia com que eles trabalham nesse tema, mostra o seguinte, que você tem processos de mudança que ocorrem, né, com regras que são formalmente estáveis, mas você tem uma coalizão pela mudança que vai construindo práticas dentro de uma moldura institucional que não é exatamente aquela que a moldura institucional espera. Então, hoje, eu acho que o município está exatamente nesse tipo de processo de mudança. Ele está desafiando um conjunto de regras estabelecidas, criando práticas, criando programas. Eu acho que o Beato deu uma ilustração de como existe capacidade de formulação no nível local, como há espaço para isso, né? Quer dizer, o Bruno vai falar em seguida exatamente nessa linha, de mostrar uma experiência inovadora de ordenamento municipal. E essas práticas elas têm um potencial de conflito muito grande com aquilo que está estabelecido, digamos, na nossa moldura constitucional, aquilo que se espera do município nessa área, e sempre no sentido de expandir o papel do município nesse tipo de serviço. Tá? E aí eu participei, digamos, dessa guerrilha para pensar alguma coisa diferente, e aí, no caso do Rio de Janeiro, foi a minha chance de fazer alguma contribuição para a equipe do Bruno, do secretário Alexandre Vieira e do atual prefeito Eduardo Paes. Olhando para a janela, quer dizer, eu acho que o Beato olhou para Boston, olhou para os programas que têm relação com o reforço de capacidade comunitária, e a gente olhou para os programas de policiamento de desordem. Tá? Então, onde é que estão as experiências interessantes de policiamento de desordem? Nova York, obviamente, com o processo bastante conhecido, bastante estudado, em que a polícia muda o foco para controlar a desordem, o pequeno delito, e, com isso, gera uma série de impactos importantes no controle do crime, usando, basicamente, né, o mecanismo, digamos, causal das janelas quebradas. Na Inglaterra, teve essa evolução muito interessante do primeiro, né, na verdade, eu mudei a ordem, que o primeiro veio o Anti-Social Behavioral Act e depois veio a Acceptable Behavioral Contracts. Quer dizer, na verdade, antes veio uma autorização para que as administrações locais pudessem demandar perímetros que, na verdade, o administrador local delimitava um período de alta incidência de crime e apresentava esse pedido ao parlamento, argumentando que atos de incivilidade naquela área poderiam ser tipificados ou punidos com penas mais graves do que recebem em outros locais. Basicamente, num sistema de common law parlamentarista, foi possível aplicar a lei penal de forma diferente em função do local onde o crime é cometido. Então, se o crime é cometido, ou o ato de incivilidade, por exemplo, beber uma cerveja ou usar droga, é cometido numa área específica que a autoridade municipal requer que seja declarada uma área, né, desse tipo, ou seja, em que há um problema digamos, de concentração de atos de comportamento antissocial, a pena para esses ilícitos, para essas infrações, é maior do que é no restante do país. Então, isso foi o início, depois isso evoluiu para uma espécie de um contrato entre comunidade e no que diz respeito ao uso de áreas públicas, regras que seriam
permitidas nesses espaços, e isso digamos, é um modelo interessante, porque trata o espaço e trata o problema como uma unidade específica no processo de formulação de política, e trata também a diferenciação daquilo que pode ocorrer em áreas sensíveis daquilo que ocorre nas áreas normais da cidade. E outra coisa interessante também, que eu acho que Amsterdã tem mostrado ao mundo, é que um pouco a saturação de um certo modelo de convivência com o consumo das drogas nos cafés, a coisa da prostituição, o processo de revitalização do Distrito da Luz Vermelha, a revisão das licenças de vários cafés naquela área, mudando o perfil de narcoturismo, de turismo sexual que a Holanda tinha. O tempo todo não podemos perder de vista que, quando a Holanda começou essas políticas na década de 60 e 70, o que se pretendia era preservar a saúde, os direitos das profissionais do sexo, e isso, obviamente, com a entrada das máfias da Europa do Leste em operação em toda a Europa, isso mudou muito. Quer dizer, a Holanda começou a virar um dos pontos de tráfico internacional de mulheres para o trabalho sexual, e nunca foi essa, obviamente, a visão que o legislador holandês teve sobre o assunto quando pensou em ter uma legislação mais tolerante com relação à prostituição. E isso mudou, não no sentido de punir a prostituição, mas no sentido de tentar evitar a concentração de bordéis, de casas que eram usadas por essas redes criminosas. Tá? E a coisa da droga é a mesma coisa. Não mudou a legislação sobre a droga, mas mudou a concepção de como lidar com a concentração desses problemas em certos distritos. Eu, apenas para ilustrar aqui mais uma fonte de inspiração, esse é um experimento que saiu recentemente, fizeram de novo a célebre experiência lá do carro da década de 60 do Zimbardo. Aqui é uma experiência na Holanda. Essa área da esquerda é uma área onde as bicicletas estão paradas, e o grupo de pesquisadores colocou aquela etiqueta branca no guidão das bicicletas, e de uma loja falsa, dizendo: desejo a todos um bom ano e tal. E no dia seguinte eles voltaram, colocaram, né, logo em sequência, voltaram, picharam e colocaram a mesma etiqueta. O resultado é que, na situação A, 33% das etiquetas foram jogadas no chão, na situação B, 69% das etiquetas foram jogadas no chão. Quer dizer, o que sugere, mais uma vez, esse problema das regras cruzadas. Se você vê alguém violando uma regra, a sua tendência é violar outra regra que não tem relação com aquela regra que foi violada, pois reforça no indivíduo essa sensação de que aquele espaço não tem supervisão, não é cuidado. Então, se você resolve, por exemplo, o problema da pichação, você pode melhorar o problema do lixo que é jogado pelas pessoas na rua. E esse mecanismo, eu acho que agora o Daniel Ariely lançou um livro exatamente sobre desonestidade, muito interessante, muito fácil de ler e divertido, sobre as experiências dele, que são exatamente sobre esse tipo de problema, como um ato ilícito reforça outro, como a presença de uma trapaça reforça outra trapaça. Isso, no comportamento humano, parece uma coisa muito interessante, de que as experiências e as evidências sobre isso se acumulam. Então, nesse sentido, Beato, quer dizer, a gente olhou para um outro tipo de relação, mais direta entre desordem e segurança. Quer dizer, então, foi a inspiração buscada, e eu conecto isso ao que eu falava antes, porque isso aqui é uma meio guerrilha intelectual contra o que está na prateleira. Quer dizer, se você chega e pede para financiar um projeto desse tipo no município, provavelmente vai ter dificuldade para explicar esse projeto. Mas eu acho que o que é interessante é que como é que a gente passa desse nível de abstração para uma coisa bem concreta, o que eu acho que o Rio de Janeiro e a experiência do que o Bruno vai mostrar em seguida vai detalhar com precisão. É o seguinte, quer dizer, na verdade, o que a gente está atrás, assim como política, é olhar para aquilo que é
aquilo que é a concentração de desordem e quais são as causas imediatas desses atos de desordem. Aceitando a divisão que se estabelece de que o guarda municipal não pode perseguir bandido armado, não pode, não deve, no momento não podemos, quer dizer, com a polícia, com a guarda municipal fazer esse tipo de trabalho, o que a gente pode fazer? Né? Quer dizer, em primeiro lugar, atuar nessas causas imediatas da desordem e estabelecer padrões claros e possíveis de serem fiscalizados pela prefeitura. Isso significa, não adianta tomar como base o que está escrito nos códigos de postura dos municípios, porque até a cor do uniforme do pipoqueiro está estabelecido em boa parte dos códigos de postura municipais, são todos uma cópia do outro. Depois tem regras e regras e regras, que basicamente é impossível entender como a cidade funciona. Quer dizer, tem que fazer algum tipo de simplificação nas regras e falar, olha, essas são as regras e essas são importantes e serão cumpridas. Tá? Então, essa ideia aqui do segundo item. Outra coisa importante é para a gente pensar como a gente separa formação de capital social de negócio. Para o administrador público, aquela turma ali da esquerda é a turma típica de um subúrbio carioca, num dia de domingo, fazendo um churrasco, bebendo cerveja. Tudo bem, estão ali para usar o espaço que tem para convivência, ninguém está ganhando dinheiro com isso. Talvez o vizinho possa achar um pouco ruim, ele baixa um pouco a música, pode ter até um conflito, aí a guarda vai lá e fala, olha, faz menos barulho. Mas não fala, não pode. Agora, o cara da direita, o churrasquinho do Ceará, que vende churrasquinho de gato siamês, esse é negócio, esse bloqueia o caminho, esse ameaça a saúde pública. Obviamente, ele não vende gato siamês, mas o marketing dele é esse, mas ele está ali prejudicando uma série de, inclusive, possibilidades de interação, de ordem desejada por aquela comunidade, fazendo negócio, tendo lucro com isso. Pouco importa, aqui eu acho que a gente olhar para esse tipo de ocupação, esse tipo de impacto que essas atividades têm na qualidade do meio ambiente urbano, aí a gente tem que ter um pouco de capacidade de olhar para isso e pensar, bom, até que ponto isso serve a um objetivo de emprego para uma pessoa que não é qualificada para trabalhar e que tem aí a oportunidade de ganho. Quer dizer, hoje, no Rio de Janeiro, eu acho que isso é uma realidade bem mais complicada, o mercado de trabalho muito aquecido, as empresas com muita dificuldade de conseguir trabalhadores e muita gente empregada no comércio de rua, em cima de produtos contrafeitos, em cima de uma indústria que tem a ver com um tipo de ilícito que não é propriamente, que não tem relação com a estratégia de sobrevivência numa situação de crise. Não é isso que a gente está vivendo hoje. E outra coisa importante também, quando a gente fala de usar esse mecanismo mais direto do que o Beato advoga, mas usar o mecanismo que liga a desordem, a segurança, a prevenção ao crime, a gente toma muito cuidado no artesanato da política de não considerar como foco o grupo, o indivíduo. Então, não importa se o cara da esquerda é uma pessoa em situação de rua, mas importa que ele está tomando banho num chafariz, e isso não é legal. Tá? Isso atrapalha as cidades, tem um impacto. Quer dizer, então, a guarda não é que a guarda deve atuar contra o morador em situação de rua, e todo tipo de risco de estereótipo, de conduta, de reforço de estereótipo deve ser combatida e evitada no desenho da política. Mas a situação, a ação que causa efeito negativo, cozinhar, defecar, dormir, ocupar a rua como espaço público, é que tem que ser objeto muito mais de uma integração entre guarda e ação social, no sentido de orientar, acolher, abrigar, mas evitar que essas ações, essa permanência na situação de rua, tenha os efeitos negativos que tem, assim como outras atividades que podem ter, né? Efeito negativo. E eu queria, para terminar, lembrar só duas ideias ainda. Uma é uma PEC que foi proposta agora pelo senador Armando Monteiro, que está em tramitação no Congresso, é mais uma que vai se somar àquelas 35,
Só que essa tem essa não foi relatada ainda, mas já está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e é uma PEC que estabelece o seguinte: o direito do município demandar a criação de áreas especiais de interesse. Nessas áreas de especial interesse para o ordenamento público, porque receberam um investimento, porque é um centro histórico, porque é uma área de relevante valor cultural, porque é uma área importante para o desenvolvimento econômico, não importa, o município define a área e estabelece com a Polícia Militar um convênio específico para essa área, fazendo com que parte daquilo que é a atividade de policiamento ostensivo seja realizado pela Guarda Municipal. Isso seriam acordos feitos em áreas específicas, supervisionado pelo governo do Estado, principalmente pela Polícia Militar. Isso faria com que a Polícia Militar e os governos do Estado pudessem responder às demandas dos prefeitos de uma forma mais positiva do que tem respondido até o momento, que é basicamente, no caso do Polícia Militar de São Paulo, é basicamente o esporte número 1 da Polícia Militar de São Paulo, é prender a Guarda Municipal por desvio de função. Né? Quer dizer, eles saem atrás, a Guarda Municipal chega na delegacia com ali um flagrante feito, eles prendem o Guarda Municipal por desvio de função. Então, isso quer dizer, uma resposta assim, curta ao problema que aparece. Quer dizer, o problema está debaixo, né, olhando esse movimento dos municípios para cima, para o país, é um movimento de demanda por presença, por policiamento ostensivo, por patrulhamento, por vigilância. Isso pode ser feito de várias formas. Onde a Polícia Militar não tem vocação para o policiamento ostensivo, e no Rio de Janeiro é um exemplo, onde a Polícia Militar não tem vocação para esse trabalho, ela não gosta de fazer. O Bruno vai mostrar as unidades de ordem pública, que é um programa da Prefeitura, onde a Prefeitura cria as unidades de ordem pública, a Polícia Militar tira o efetivo imediatamente e vai alocar aonde? Onde tem controle territorial para o tráfico, tem problemas muito graves, o tráfico de drogas, a milícia controlando o território. Então, eles vão para essas áreas e abandonam o policiamento ostensivo. Então, se você apresenta uma solução dessa para o governador do Estado do Rio, para o comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, provavelmente eles vão falar: ótimo, nós vamos fazer vários convênios desse tipo. São áreas definidas, não é uma mudança do 144, é uma mudança na lógica de funcionamento dentro de um perímetro definido. Então, esse é mais um exemplo de guerrilha contra o status quo. Tá? E outra, que também o senador Armando Monteiro abrigou, que é o seguinte: aí foi quase que uma cópia da legislação americana, que foi importantíssima na virada de Nova York, que antecedeu o policiamento de desordem, que foi uma lei que a Prefeitura de Nova York aprovou, estabelecendo a responsabilidade do proprietário de imóvel por omissão de cautela no uso do bem. Então, isso significa o seguinte: o dono do terreno, o dono do prédio, que é um hotel, que era explorado por um empreendedor, o dono do hotel, se tinha prostituição infantil, se tinha tráfico de drogas, se tinha desordem dentro desse hotel que afetava os vizinhos, o dono do imóvel era criminalmente acionado. Tá? Então, e se ele não agisse contra o locatário, ele acabava também sendo, né, confiscado ou desapropriado, etc. Então, isso aí foi um processo muito importante que eu acho que a gente precisa ter no Brasil. Há várias áreas assim no Brasil, abandonadas pelos proprietários omissos, que não assumem o custo de manutenção dos terrenos, empresas públicas, áreas abertas que são usadas para consumo de droga, menores abandonados vivendo nessas áreas. Isso, a empresa, o proprietário, precisa se responsabilizar pelo bem-estar dessas pessoas, precisa participar da cadeia de provisão da segurança pública, e a maneira de fazer isso é criando um incentivo para que invistam na proteção dos seus imóveis. Tá? É isso que eu queria introduzir, e agora eu acho que o Bruno entra com um exemplo concreto de uma experiência aí.